Nós estudamos na nossa última aula tecido conjuntivo hematopoético. Vocês estão lembrados, aquele tecido responsável tanto pela formação quanto pela remoção dos elementos do sangue. Hemácias, leucócitos, plaquetas, que são os elementos figurados que estão mergulhados no plasma. Nessa aula de hoje, estou com saudade de vocês. Nessa aula de hoje, nós vamos ver a fisiologia da circulação. E aí, vocês estudaram com o professor Denis, lá na zoologia, a circulação dos animais. Os peixes, por exemplo, a circulação dos peixes é simples. Por quê? Porque o sangue passa uma única vez pelo coração para fazer a trajetória completa. Ela é completa. Por quê? Porque no sangue dos peixes só tem sangue venoso, passando pelas brânquias, eles fazem a troca gasosa, esse sangue passa a ser arterial. E a circulação dos peixes, aliás, como qualquer vertebrado, é fechada, porque o sangue não sai do interior dos vasos sanguíneos. Quando vocês estudaram insetos, vocês viram que insetos são artrópodes, e os artrópodes têm uma circulação aberta, chamada lacunar, um coração dorsal, onde o sangue, chamado hemolinfa, se esparrama entre os órgãos, quer dizer, é aberta a circulação, porque sai do vaso sanguíneo, retornando ao coração por válvulas. Só lembrando a vocês que os artrópodes, em geral, têm hemocianina como pigmento respiratório. Os insetos são os únicos animais que a circulação não tem nada a ver com transporte de gases, porque eles não têm pigmentos respiratórios. Só os insetos. Os anelídeos, minhocas, sanguessuga, minhocas da praia, têm circulação fechada, inclusive com hemoglobina para o transporte de gases. Os moluscos, em geral, têm circulação aberta, exceto cefalópodes, polvos, lulas, que a circulação é fechada. Os anfíbios, gente, sapo, rã, cobra cega, salamandra, eles têm uma circulação dupla, eis ali o coração deles, porque o sangue passa duas vezes pelo coração para fazer a trajetória completa, coração, pulmões, coração, corpo, e incompleta, porque eles têm o coração tricavitário, evoluíram com relação aos peixes, que era bicavitário, peixe é um átrio e um ventrículo, os anfíbios são dois átrios e um ventrículo. Só que mistura sangue no ventrículo, por isso incompleta e fechada. E aí, se a gente fizer uma comparação, vocês estão vendo na imagem do meio o coração de um réptil. Reparem em relação aos anfíbios, os répteis, vocês estão vendo ali, ó, no coração dos répteis, olha aqui, ó, né? Eles têm o septo de Sabatier, que separa parcialmente o ventrículo em dois, isso é um sinal evolutivo, e os crocodilianos têm quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, mas na saída do coração existe o foramen de Panizza, onde mistura sangue arterial com venoso. E mamíferos, nós temos circulação dupla, porque o sangue passa duas vezes pelo coração para fazer a trajetória completa. Ela é completa, porque do lado esquerdo do nosso coração só tem sangue arterial e do lado direito só tem venoso, junto com as aves. Mamíferos e aves, quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, circulação fechada, completa, dupla, não misturam sangue. Vocês estão lembrados da principal diferença entre a saída do sangue do coração de ave e de mamífero? Mamífero, a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo, curva para a esquerda, e aves para a direita. Beleza? Isso é só para relembrar. Tesão a biologia, né? Então agora nós vamos começar a estudar circulação humana. É o seguinte, gente, o nosso sistema circulatório, como queiram, aparelho circulatório, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então eu resolvi explicar para vocês primeiro quais são os vasos sanguíneos e quais as características desses vasos. Você está vendo que ao redor de vaso sanguíneo existe tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é um tecido que envolve órgãos, que preenche espaço, que dá sustentação para os epitélios, que forma os tendões, os ligamentos, as cicatrizes. Tecido conjuntivo propriamente dito,
ele é esbranquiçado, né, gente? Existe ao redor do vaso sanguíneo para dar resistência. Tanto que o vírus da dengue, ele ataca tecido conjuntivo e às vezes ele pode fragilizar esse tecido, que é a dengue hemorrágica. O vaso fica muito frágil, né? Abaixo desse tecido conjuntivo existe tecido muscular. O músculo que envolve os vasos sanguíneos é um músculo de contrações lentas e involuntárias. Nós chamamos de tecido muscular liso, que é o músculo que tem nos órgãos ocos do nosso corpo, tem ao redor do vaso sanguíneo. Você já viu que quando a gente leva um susto, esse tecido contrai, a gente fica pálido. No calor, esse tecido dilata, a gente fica com a pele inchada, fica vermelho, é tecido muscular ao redor do vaso. E os vasos sanguíneos, gente, eles têm um epitélio, um revestimento interno. Esse revestimento interno a gente chama de endotélio, certo? Então, nós vamos explicando para vocês o que é uma artéria. A artéria, gente, é todo vaso sanguíneo que está levando o sangue para fora do coração, para longe do coração. Ora, se esse vaso está levando o sangue para fora do coração, esse vaso tem pressão, ele pulsa, certo? Eles são mais profundos, né? As artérias são mais profundas que as veias. Elas pulsam, você não vê, mas você pode senti-las aqui no pulso, no pescoço, no tornozelo, e é óbvio que se tem pressão, tem pulsação lá dentro, você tem que ter essa musculatura mais reforçada, de modos que as artérias têm as paredes, a túnica da artéria, a parede é mais espessa que das veias. O sangue está indo aos pulsos e com velocidade. As artérias, à medida que se distanciam do coração, elas vão se ramificando em arteríolas, se distribuindo pelos órgãos, e essas arteríolas em outras arteríolas menos calibrosas, e assim vai indo, até que vire um capilar sanguíneo. O que é um capilar? O nome está dizendo, um cabelinho. É um vaso sanguíneo microscópico e é a nível dos capilares que ocorrem as trocas sangue, células, células, sangue. A gente diria que os capilares percorrem a intimidade dos tecidos, o espaço entre as células. Eles são muito fininhos, né? Tá. Veias. O que são veias? As veias, gente, elas são vasos onde o sangue saiu por artéria, passou por arteríola, perdeu a pressão, virou capilar. Os capilares têm que retornar, já não há mais pressão nenhuma. Esses capilarizinhos se reúnem em vênulas, que vão se reunindo em vênulas um pouquinho mais calibrosas até virar veia. Portanto, as veias, elas não têm mais pressão sanguínea lá, o sangue está vindo de retorno ao coração. As veias, elas são mais largas que as artérias, porque a artéria, o sangue está indo com velocidade, então elas são menos largas, as veias são mais largas para compensar que esse sangue que saiu vai ter que voltar. E ele não tem mais pressão, ele vem lentamente, por isso que elas são mais largas. E vocês reparem no desenho que a musculatura ao redor das veias, ela não é tão espessa quanto a musculatura ao redor das artérias. Acho que foi fácil para vocês entenderem. De modos que as veias, sim, elas são mais superficiais, tá, gente? Esses vasos que você vê, que você aperta, que não dá para sentir a pulsação, são veias. Se você romper uma veia, o sangue ele vai sair na forma de fiozinho, ele vai sair na forma de filamento ou vai pingar, certo? E se você romper uma artéria, só que elas são mais profundas, teria que ser um ferimento mais contundente, o sangue ele espirra, as hemorragias são muito grandes, ok? Dito isso, eu queria mostrar para vocês o seguinte, né? A parte da medicina, o médico que trata de vasos sanguíneos, de varizes, de hemorroidas, o médico que tem que participar da amputação de órgãos por causa do espirro do sangue é um angiologista. Então, quando eu falei em vasos sanguíneos, eu falei em angiologia, certo, pessoal? E uma curiosidade, você está vendo um exame que está sendo feito ali, um cateterismo,
que se injeta um contraste na corrente sanguínea, e você está vendo que o médico está mostrando aqui, ó, um acidente vascular hemorrágico. Está percebendo ali ou não? Aqui, ó, a artériazinha dilatou, certo? E aqui ela rompeu. Isso é o que popularmente a gente chama de derrame. Depois vou te mostrar como é que é feito esse exame que a gente chama de cateterismo, certo? Então, as artérias, para finalizar, elas têm as paredes mais espessas, elas são resistentes a altas pressões, elas são vasos que saem do coração, são vasos que pulsam. Cada vez que o teu ventrículo faz assim, a artéria ela tem uma pulsação. Quem vai verificar pressão, quem vai aferir pressão, nunca diga medir pressão nem tirar pressão. Ô louco, meu, medir pressão, como é que tu vai fazer isso? Tirar pressão, não, tu não vai tirar a minha pressão, tá louco? Eu quero ficar vivo. É aferir, calibrar, verificar a pressão. É pressão arterial, certo? O que é uma veia? São vasos que eu falei que o sangue está retornando ao coração. Ele já não tem mais pressão. Então vocês atentem para o que tem dentro das veias. As veias, até quando você contrai musculatura, você mexe o órgão, dobra a perna, certo? Contrai a batata da perna, mexe assim, braço, antebraço, etc e tal, você dá uma massageada nas veias, certo? Isso ajuda o retorno do sangue, né? Elas contam com a ajuda da nossa própria musculatura e as veias, elas têm válvulas internas. Essas válvulas servem para impedir que o sangue pare ou que o sangue retorne. Não tem mais pressão. A batata da nossa perna é chamada segundo coração, que ela esmaga as veias para forçar o retorno desse sangue que foi lá para os nossos pés. Certo? Então vocês viram quais são as diferenças entre artéria e veia. Foi fácil, não foi? Tranquilo, né? Com um destaque aqui, gente, ó. O nosso coração, ele está mais ou menos, se você pegar nesse osso do peito aqui, que é o osso externo, o osso do peito, você vai pegar na pontinha do osso externo e puxar 4 dedinhos para cima, aqui está o nosso coração. Está aqui o processo chifoide, a ponta do externo, aqui assim, aqui está o coração. O nosso coração, ele tem o tamanho da nossa mão fechada em punho com o polegar em cima do indicador. Então ele está aqui atrás do osso externo, bem no meio entre os dois pulmões, só que a parte baixa do coração é curvada para a esquerda. Aqui é a minha esquerda, tá, gente? Certo? Por isso que o pulmão direito tem menos volume de ar que o esquerdo, vocês estão lembrados, né? Imagina, o sangue, para ir para os membros inferiores, para os pés, ele vai que vai, né, gente? Você está em pé, o ventrículo esquerdo contrai, manda o sangue para a artéria aorta, ele vai para cima e vai para baixo. Para descer é fácil. A gravidade diz pode vir e a pressão também ajuda, a velocidade é a artéria. O problema é voltar, certo? Então, na volta, esse sangue vai ter que voltar, que de alguma forma ele está saindo do coração, ele tem que voltar. Mas é dificultoso, porque não tem mais pressão. Então, ele faz muito peso nas veias. E as válvulas que tem nas veias tendem a impedir o retorno do sangue. Mas olha o que acontece aí na foto. As veias podem dilatar, elas não aguentam. Às vezes elas até rompem. E quando elas dilatam, nós chamamos de varizes. Certo, pessoal? Veias varicosas, veias saudáveis. Por isso que eu falei que a batata da nossa perna, ela é o segundo coração, aqueles músculos que tem ali, né? Chamados trigêmeos, tá? Entenderam, gente? Tranquilo? Por isso que é importante. Agora, varizes, que são veias dilatadas, elas podem existir nas pernas, elas podem existir até no intestino. As hemorroidas nada mais são do que veias intestinais que se dilataram, que podem ser internas ou podem ser externas, podem romper ou não. Legal, né? A gente entendeu o que é dilatação de veia. Homem pode ter, mulher pode ter. Por isso que tem muita gente que bota meia elástica, certo? Até o joelho, por recomendação médica, para tender a evitar varizes, principalmente quem fica muito tempo em pé. Certo? Tranquilo?
E eu falei para vocês, né, que as veias podem dilatar, que nós chamamos de varizes. Vocês estão vendo aí uma cirurgia onde eles estão colocando uma prótese como se fosse uma meia elástica ao redor de artérias que dilataram. As artérias também podem dilatar. E quando elas dilatam, isso é muito mais perigoso que veia, porque tem pressão, elas podem romper e dar um acidente vascular hemorrágico. Isso aí é uma prótese ao redor de uma artéria que dilatou, para segurar essa artéria, certo? A gente chama de aneurisma quando as artérias dilatam, certo? São cirurgias de angioplastia, né? Só para complementar, o retorno venoso só é possível, né, em função da presença das válvulas no interior das veias e da contração dos músculos da perna. Se eu andasse com os pés para cima e as pernas para cima e braços para baixo, eu teria varizes nos braços e não nas pernas, porque seria muito fácil o sangue retornar da perna, beleza? E os capilares, né, gente, são aqueles vasinhos microscópicos, onde você está vendo no GIF animado à esquerda, onde há aquela intimidade entre tecido, célula e célula-tecido. Vocês sabiam que parte do nosso sangue acaba saindo dos vasos sanguíneos. Eu te expliquei isso na aula anterior. O plasma, ele vaza pela paredezinha dos capilares junto com os glóbulos brancos. O nome dessa passagem do glóbulo branco para fora dos capilares é diapedese. E esse conjunto que acontece, plasma, glóbulos brancos, a gente chama de linfa, né? Que dá uma removida nas bactérias, nos vírus, dá uma limpeza dos tecidos. E aí à direita você está vendo que existem os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, isso o professor Vila vai explicar para vocês de sistema imunológico. O sangue não saiu pela parede do capilar e encharca os tecidos, né? Que é a linfa, e isso depois vai entrar nesses vasinhos aí que a gente chama de vasinhos linfáticos, que também tem válvulas, também é importante aí a musculatura para fazer os vasos linfáticos drenarem isso aí dos tecidos e até chegar perto do coração, voltar à circulação. Lembrando que esses vasinhos linfáticos, a linfa ali são as flechinhas, né, que estão entrando neles, eles passam por dilatações que a gente chama de gânglios linfáticos, nódulos linfáticos, que você apelida de ínguas quando estão inchados. Ali dentro tem células de defesa para acabar, combater com aquelas bactérias que foram capturadas nos tecidos, etc. e tal. Então você aprendeu que o sangue não fica só no vaso sanguíneo. A linfa é o sangue branco, sangue incolor, que depois vai para a corrente linfática, né? Olha só, os vasos linfáticos trazendo para os nódulos linfáticos, as ínguas, quando incham, a linfa com a porcariada toda, os invasores, para ali esses invasores serem destruídos. Beleza? Acho que você entendeu o que é a linfa, né? A drenagem linfática. Agora nós vamos falar de cardiologia. Eu falei de angiologia, vasos sanguíneos. Vamos falar de cardiologia. O nosso coração, tudo que é envolvido com o coração é cardio. Então, o nosso coração, o médico que trata de coração é um cardiologista, certo? Ele cresceu com a gente, ele é feito de fibras musculares estriadas cardíacas, que são fibras de contração rápida e involuntária. Esse músculo é chamado miocárdio, mio é músculo, cardio é cardíaco. Ele cresceu com a gente. Eu te falei que ele chega a ter o tamanho da nossa mão fechada com o polegar em cima do indicador. Ele chega a pesar 500 gramas, certo? É o órgão central da nossa circulação. Toda vez que você contrai uma cavidade cardíaca, a gente chama de sístole do coração. E quando você relaxa, a cavidade cardíaca é diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Por isso que quando alguém vai verificar a pressão, que é o ventrículo impulsionando sangue para fora do corpo,
Não são dois numerozinhos que aparecem? Quando o ventrículo esquerdo contrai, sístole, pá, dá a pressão maior na artéria, que é a pressão sistólica. Quando ele relaxa, porque ele esvaziou, aí ele recebe sangue de novo do átrio, dá aquele númerozinho menor da pressão. Então, nós temos a sistólica e a diastólica, certo? Uma pessoa normal, adulta, em repouso, sem ser ansiosa, sem estar com muita atividade física, a pessoa normal, ela deve ter cerca de 70 a 90 batimentos cardíacos por minuto, certo? Se você tem mais que 90 batimentos cardíacos por minuto, você está com taquicardia, coração acelerado. Pode ser normal? Até pode. Quem tem pressão baixa é normal ter taquicardia, mas sempre procure um cardiologista para ver o que está acontecendo. Pode ser hipertireoidismo. Quem tem hipertireoidismo também tem taquicardia. Vá verificar o que está acontecendo. Quem tem diminuição em repouso, né? Estou falando em repouso. Quem tem diminuição tem bradicardia. Assim como você estudar em respiração, quem tem movimentos respiratórios muito rápidos tem taquipneia. Quem para de respirar tem apneia. E quem respira mais lentamente do que o normal, do que aquelas 16 a 20 vezes por minuto, tem bradipneia. Opa, vocês estão sendo médicos aí, ó. Viu como manca um cara legal para explicar isso para vocês? Bradicardia pode ser normal, certo? Mas pode ser uma anomalia. Procure um médico para você saber. Ok, pessoal? E vocês estudaram quando nós falamos em pulmão, aparelho respiratório, vocês viram que ao redor dos pulmões tinha uma serosa dupla, a pleura. Pois bem, ao redor do coração nós também temos uma serosa dupla, o pericárdio. Lá na pleura, serosa, lembrando que envolve externamente um órgão, né? Então, nos órgãos abdominais, nós temos o peritônio, que envolve os órgãos do abdômen, o pulmão, a pleura, o coração, o pericárdio. Assim como eu mostrei para vocês que o pericárdio tinha um líquido entre o pericárdio parietal, mais externo, de parede, e o pericárdio visceral, que estava encostado na pericárdia do coração, né? Pleura do pulmão. Parietal é mais externo. E o visceral quer dizer que está encostado diretamente no órgão. Existe também um líquido, porque o coração ele contrai, relaxa. Faça a analogia com o pulmão. Contrai, relaxa, não. Expande, relaxa. Tem um líquidozinho para evitar a cola da membrana dupla, tá? Então, é o pericárdio que envolve o coração. Endocárdio é a parte mais interna do coração, miocárdio, o músculo cardíaco. Ok? Está aí o nosso coração. Você está vendo uma foto de uma cirurgia com o peito aberto, está ali o coração, vermelho, com gordurinha em volta, se cerram as costelas, isso é uma máquina para abrir o peito e expor o coração. Obviamente que essa cirurgia de peito aberto, o pós-traumático é bem complicado, né? Porque você cerrou o osso e etc e tal, mas nós não vamos discutir esses detalhes agora. Ok, gente? Então, vamos ver característica do coração. O local onde ele fica entre os dois pulmões se chama mediastino, né? E o nosso coração é tetracavitário. Como é que é o nome da cavidade onde o sangue chega ao coração? Átrio. E a cavidade onde o átrio contrai e manda o sangue para depois ir embora do coração? Ventrículo. Átrio recebe, contrai, manda para o ventrículo. Ventrículo recebe, contrai, mandando para fora do coração através das artérias. As veias chegam, então o sangue chega ao átrio por veias e sai do ventrículo por artérias. As artérias saem, ok? A nossa circulação, gente, ela é dupla, como eu falei a vocês. Por quê? Porque tem duas trajetórias. As duas são simultâneas, tá, gente? É coração, pulmões, coração, coração, corpo, coração. Essa circulação, chamada circulação pequena, ela é uma trajetória pequena, né? Coração, pulmões, que estão ao lado,
e volta ao coração, a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. Esse sangue sai venoso, vermelho escuro, quase marrom, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, ele vai até o pulmão, lá ocorre a hematose e esse sangue vai retornar ao coração. Então, quando ele retorna por veia, mas ele está arterial. Quando ele saiu do coração para ir para o pulmão, ele saiu por artéria, mas é sangue venoso. Muito cuidado com isso. Então, essa circulação em que o sangue volta ao coração dos pulmões, ele vai mandar agora para o corpo, certo? Para cima e para baixo, para tudo quanto é órgão. A gente chama de grande circulação, circulação sistêmica. Como é que ele sai? Arterial, bem oxigenado, vermelho vivo. Como é que ele volta? Venoso, mal oxigenado, vermelho escuro. É assim que funciona. Só lembrando que as duas circulações, elas são simultâneas. Quando o ventrículo esquerdo contrai o sangue para mandar para o corpo, ao mesmo tempo o ventrículo direito contrai o sangue para mandar para o pulmão. Quando o átrio direito recebe sangue e se enche de sangue que veio do corpo e contrai para mandar para o ventrículo direito, o átrio direito, ventrículo direito, no mesmo instante o átrio esquerdo recebe sangue dos pulmões para mandar para o ventrículo esquerdo. Então os dois átrios se contraem simultaneamente e os dois ventrículos se contraem simultaneamente. Ok, galerinha? Tranquilo? Bom, esse equipamento que eu estou mostrando para vocês, o da direita é a pilha, se coloca no pulso, e o da esquerda é de manguito, certo? Para você impulsionar o ar, e se coloca no braço, tá? Ele é chamado de esfigmomanômetro. E aquele equipamento que eu estou mostrando ali, que você bota no ouvido para auscultar ruídos internos, você não escuta, você ausculta os batimentos cardíacos, aquilo é um estetoscópio. Esses dois aparelhos, eles são usados para aferir pressão, certo? Eu vou explicar o que são esses dois numerozinhos. Quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue é impulsionado pela artéria aorta para todo o corpo, para cima e para baixo. Como o ventrículo contraiu, o sangue exerce uma pressão máxima na artéria. Você pode sentir essa pulsação, que é o número maior da pressão, que estará muito bom se estiver em torno de 120 milímetros de mercúrio. 130 milímetros, 111, 110 milímetros, 120 é o ideal, certo? Que é a pressão máxima. Quando o ventrículo contraiu, ele mandou todo o sangue para fora. E aí ele vai dar uma relaxada para receber o sangue de volta. Aí dá um númerozinho que alivia a pressão na artéria. E esse númerozinho menor, que é a pressão mínima, ele deve estar em torno de 80 milímetros de mercúrio, 80, 70, certo? Então a gente costuma dizer assim, ó, 12 por 8, 12 por 7, né? Quem tem pressão muito alta, de 14 para cima, ele é hipertenso. Tem que ver qual é a causa disso. E quem tem pressão muito baixa, certo? De 11 para baixo, é hipotenso. Os dois são problema. A hipotensão, a pressão baixa, pode fazer a pessoa ter um desmaio, ter tontura, e aí você sabe que se desmaiar, etc., numa escada, alguma coisa, né? E pressão muito baixa, quando a pressão máxima baixa de 10, até o rim para de funcionar. O sangue não tem força para ser impulsionado, para ser filtrado. E pressão muito alta, que é um mal silencioso, também é um problema, né, gente? Pressão muito alta, o risco do vaso romper. Esse é que é o problema, tá? O risco do vaso romper, que você chama de acidente vascular hemorrágico. Existem dois tipos de acidente vascular. Acidente vascular é um acidente em vaso sanguíneo. Quando ele é chamado hemorrágico, o vaso arrebentou. E quando o vaso entope, o sangue não passa mais e o tecido também vai morrer, aí é um acidente vascular isquêmico. Entenderam o que é hipertensão e hipotensão? Então, eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês, que o resto nós vamos continuar na semana que vem, tá, gente? Olha aqui, ó.
Você está vendo o coração pulsando. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o ventrículo. Opa, deixa eu voltar a imagem. Aqui é o ventrículo esquerdo e aqui essa artéria, ó, é a artéria aorta. Tá percebendo? Não, a aorta manda sangue para cima pelas carótidas, certo? E manda para baixo, né? Para o sangue inteiro. Esse sangue em vermelho é sangue arterial. É o sangue rico em oxigênio vermelho vivo, ele veio dos pulmões. Aqui você está vendo o ventrículo direito, esse que manda o sangue para os pulmões. Reparem aqui, ó, o tronco pulmonar com a artéria pulmonar esquerda e direita. Ela vai se ramificar porque tem dois pulmões, certo? Entre os dois ventrículos tem uma parede chamada septo interventricular. E entre aqui, ó, você está vendo aqui o átrio direito, certo? Mandando sangue para o ventrículo direito, e o átrio esquerdo mandando para o ventrículo esquerdo. Existe uma parede entre os dois átrios, chamado septo atrial. E para nossa próxima aula, vai ficar daqui para diante, tá, gente? Que eu não quero cansar vocês. Por que que o sangue sai do átrio direito e vai para o ventrículo direito e não retorna? Por causa da válvula tricúspide. No vestibular pode cair válvula, mas o nome é válvula porque tem forma de concha. Ela tem 3 laminazinhas ali, ó, vocês estão vendo cirurgia de troca de válvula cardíaca, aquela ali provavelmente é de porco. Eles colocam de animal, antigamente era de metal, né? Porque o sangue retornava. E do lado esquerdo do coração, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, é a válvula bicúspide, que parece a mitra do Papa, que o Papa tem aqui, a mitra, tanto que eles chamam de válvula mitral. Ficamos conversados por hoje, gente. O resto é na próxima aula. Fiquem bem, cuidem da imunidade, cuidem do seu coração, certo? Beleza? Beijo, queridos.